Paz, meus alunos, ex-alunos, seguidores que acompanham essa página. Prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sofós, sou teólogo e professor de hermenêutica bíblica. Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a soteriologia católica, que é o sacramento do matrimônio. Mas vamos entender primeiro o que é sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentus, que significa algo que santifica, ou seja, de sacrans, santo, é equivalente ao termo grego mistério, que significa coisa sagrada, oculta. A Igreja Católica entende que o sacramento é algo que é santo e instituído por Deus. E dentro disso que é instituído por Deus, automaticamente isso é um mistério. Por quê? Porque só Deus pode revelar o segredo desse sacramento, ou seja, daquilo que Ele faz santo para a sua criação, que somos nós. O que seria o sacramento no caso do matrimônio? O sacramento do matrimônio nada mais é do que, segundo a Igreja Católica, existe duas formas. Existe o comum, que seria a todos os homens, o matrimônio comum a todos os homens, que eles não entendem como sacramento. Existem dois matrimônios, o matrimônio comum e o matrimônio sagrado, que eles chamam de sacramento do matrimônio. O matrimônio comum é quando um homem e uma mulher decidem, pela sua índole, ou seja, pelo seu próprio caráter, se casarem. Já o sacramento da igreja é quando um cristão e uma cristã, pela obediência à ordem divina, escrita em Gênesis, deixará o homem a sua família e se unir à sua esposa, eles serão uma só carne. Eles, nessa obediência, eles se casam. E isso a igreja entende como sacramento. Por quê? A igreja vai dizer que a palavra foi traduzida do latim, e todo sacramento ele é acompanhado de um sinal. Ou seja, a Igreja Católica entende que para ser sacramento tem que ter um sinal visível para que todos os homens creiam, e uma promessa. E o sacramento, e logo o matrimônio, uma vez que foi instituído pelo próprio Deus, ele tem o sinal visível, que é quando o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, e também tem a promessa, que foi quando Adão disse que deixará o homem a sua casa, a sua parentela, vai se unir à sua mulher e eles serão uma só carne. Então, por causa disso, eles entendem com esse sacramento. Nós também temos também a questão que é da instituição por Deus. Por quê? Para ser sacramento não basta só esses dois, ele tem que ter essa terceira parte, que é a instituição divina. Então, uma vez que Deus instituiu, já é um sacramento. Só pode ser sacramento se Deus instituiu. Então, é assim que a Igreja Católica entende o que é sacramento. Para nós, reformadores, o matrimônio não é um sacramento, pois concordamos com Lutero no sentido de que o sacramento tem duas definições. Eles são definidos por sinais e promessas. Sem esses dois fatores, é impossível algo ser considerado um sacramento. Porque se não tiver o sinal, também tem que ter a promessa. Se tem o sinal, tem que ter a promessa. Mas basta ter ambos. Não adianta se não for instituído pelo próprio Deus. Então, porque a igreja não entende que o matrimônio ele é um sacramento? Por quê? Porque Lutero ele vai defender o argumento dizendo que o sacramento ele foi instituído por Deus a toda a humanidade. Não é algo exclusivo da igreja, não é algo que a igreja pode regular, não é algo que a igreja pode presidir, não é algo que a igreja pode ministrar. Ela está a toda a humanidade, tanto aquele que é cristão quanto aquele que é comum. Então esse é o sacramento, esse é o matrimônio. Logicamente que quando nós como cristãos conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos o que Deus aprova e desaprova no matrimônio. Mas não quer dizer que, segundo Lutero, aqueles que se casaram e seguem as regras do matrimônio naturalmente, eles não estão debaixo da ordenança. Então, se o sacramento, uma vez que o matrimônio ele é sacramento, ele é um sacramento universal. Por quê? Porque foi instituído pelo próprio Deus e foi instituído a todos os homens antes da igreja existir. Então, ele não entende que é um sacramento da igreja, e sim algo que é comum a todos os homens. E aí a gente vai entrar naquele mérito da graça comum e
e da graça salvífica, aí a gente pode entender o matrimônio, entre matrimônio, que os católicos vão dizer matrimônio comum, e aquele matrimônio salvífico, ou seja, matrimônio sacramental. No que se refere ao matrimônio como sacramento, Lutero esclarece: já que o matrimônio existia desde o início do mundo e continua existindo, também entre os não crentes até hoje, não existe motivo de pensar que o matrimônio possa ser chamado de sacramento somente da nova aliança da igreja. Ou seja, Lutero ele defende a linha reformada de que se o matrimônio existia antes da igreja, ele não pode fazer parte da nova aliança, pois ele já existia antes da nova aliança, antes da crucificação de Cristo, antes do sangue dele ser derramado, antes dele declarar na ceia que este sangue era o sangue da nova aliança. Então, a nova aliança vem em Cristo Jesus, porém o matrimônio já existia antes de Cristo. Então, Lutero entende que por causa disso, ele não pode ser sacramento. A graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Aqui quem está falando é o pastor Edmário. Então, continuando aqui o nosso diálogo teológico com o nosso irmão professor Sofós, estamos falando hoje sobre as questões particulares envolvendo o matrimônio. Porque na Igreja Católica Apostólica Romana, o matrimônio é chamado de sacramento. Agora, dentro da teologia calvinista, principalmente representada pelo reformador João Calvino, é importante aqui fazer algumas considerações a partir das Institutas, que é a obra principal deste reformador, especialmente no livro 4, no capítulo 19, nos itens 34 a 37. Eu vou estar fazendo aqui um pequeno resumo, não é, do pensamento de João Calvino. Lembrando que a definição de sacramento, não é, sobre a ideia, né, a definição, a ideia dentro dos reformadores, não é, substancialmente é a mesma, não é? É a mesma aqui nesse caso. E no caso de João Calvino, ele leva em consideração mais são aspectos exegéticos de algumas passagens bíblicas que o catolicismo romano utiliza para dizer que o matrimônio é um sacramento. Então, parto aqui do princípio de que sacramento é um símbolo visível de uma graça invisível, tá bom? Então vamos lá. Então a questão toda é essa. Em primeiro lugar, Calvino ele reconhece que o matrimônio foi instituído por Deus, já que em Gênesis, capítulo de número 2, encontra-se ali a narração do primeiro casal, Adão e Eva. Agora, as grandes incoerências que fazem com que o matrimônio não seja um sacramento é a seguinte: embora seja ordenança de Deus, porque dessa forma se pensar, né? Aí Calvino fala: por que a agricultura e os ofícios de sapateiro, barbeiro e arquitetura também não o são, já que todos eles iniciaram-se em Deus a partir do mandato cultural. Sacramento, além de ser instituído por Deus, precisa de uma cerimônia externa para confirmar uma promessa. Por outro lado, o catolicismo romano fala do ritual como a união de Cristo e sua igreja, um símbolo. Contudo, a discussão exegética, né, leva ao seguinte: as estrelas seriam um sacramento para a ressurreição, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 41 e 42. O grão de mostarda também seria o sacramento do reino dos céus e o fermento também, conforme está em Mateus 13, versículos 31 e 33. O pastor seria o sacramento da presença de Deus, conforme está em Isaías 40, versículo 11. O valente seria o sacramento da presença do Senhor,
conforme está em Isaías 42, versículo 13. E até o latrocínio seria o sacramento da volta de Cristo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Contudo, não é assim, ou seja, símbolos não são necessariamente sacramentos. Mas a discussão principal está na exegese de Efésios 5, versículos 28 a 32, em que a palavra mistério no grego, que é a língua original do Novo Testamento, foi traduzida assim no latim, para sacramento. Outras passagens, como 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 9, Efésios 3, versículo 9, também tratam dessa questão. Contudo, como já era usual na época, o uso da versão latina, no caso a Vulgata, que até com o Concílio de Trento acabou sendo oficializada como versão inspirada da Bíblia, então o que ocorre? Ao examinarmos essas passagens, verifica-se o seguinte, que se em Efésios 5, 28, 32, a palavra, ao invés de ser traduzida por, no caso, sacramento, quando a gente olha lá no grego, ela poderia ser o quê? Traduzida por nada mais, nada menos do que mistério, segredo. Mesmo porque Calvino aqui vai trabalhar na questão dizendo o seguinte, qual é o sentido do casamento em relação a Cristo e sua igreja? Então aqui na realidade, o que Paulo se refere, na hora de descobrirmos o sentido correto dessa passagem, que é o seguinte, é que assim como o homem, a função do homem no casamento de se entregar, de se doar à sua esposa, deve ser análogo, deve ser comparado com o que Cristo fez por sua igreja, com o que Cristo fez por seu povo. Assim como Cristo amou a sua igreja, assim também o marido, o esposo, deve se dar à esposa. Mas isso não implica na realidade de dizer que o matrimônio é um sacramento. Porque essas outras passagens aqui citadas, como 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 9, Efésios 3, versículo 9, todas elas, na hora de se utilizar da palavra mistério, no grego, a palavra mistério, ela é traduzida por nada mais, nada menos do que segredo e mistério mesmo. Então, quer dizer, então é uma grande falácia, porque foi utilizado assim na tradução de Jerônimo e de outras traduções latinas, no caso a Vulgata, de chegar e querer embasar a partir da Bíblia a ideia de que o sacramento está ligado à ideia do matrimônio, ou seja, o matrimônio ligado a ser um sacramento. Então quer dizer, nesse aspecto, como pode ser? E ainda Calvino acrescenta mais um outro aspecto que depõe contra a ideia do matrimônio ser um sacramento, a grande incoerência. Qual seria? De que o sacramento, para ser realizado, deve haver o quê? A união conjugal, a relação sexual entre marido e mulher. Mas, por outro lado, o catolicismo afirma que na hora do ato o Espírito Santo não está presente. Contudo, em todos os sacramentos regularizados dentro da Escritura, percebe-se o contrário, de que o Espírito Santo está presente no batismo, porque o Espírito Santo, ele simboliza quem? Ele simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo, trazendo o quê? Uma nova vida ao pecador. Se o pecador antes era um pecador perdido, agora é um pecador redimido.
mas é como eu digo, é um símbolo. O batismo em si, ele não produz o novo nascimento, ele simboliza, ele representa. Então, há a ideia da presença do Espírito Santo. E no caso da ceia do Senhor, ou Eucaristia, aí no caso, Eucaristia significa o ato de ação de graças na refeição comunitária, né? Onde o pão representa o corpo, onde o cálice de vinho representa quem? Representa o sangue de Cristo. E nesse sentido, o Espírito Santo se faz presente nos corações daqueles que recebem dignamente o sacramento. Então quer dizer, então é uma grande incoerência do catolicismo falar que o matrimônio é um sacramento, mas o Espírito Santo não está presente na consumação do sacramento, que é justamente a união entre homem e mulher, a união corporal. Então, o que se percebe é que, no mais, João Calvino vai afirmar então que por mais que Deus tenha instituído o casamento, o matrimônio, ele não pode ser chamado de sacramento, por quê? Por esses pontos que a gente acabou de explicar. Então, resumindo, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte, em relação a que Deus instituiu vários ofícios e eles não são sacramento. Segundo, que se Efésios 5, versículos 28 a 32, a palavra não é traduzida apropriadamente, a palavra mistério não é traduzida apropriadamente para se referir a matrimônio. E aqui, Paulo, quando utiliza Efésios 5, 28 e 32, está se falando que nada mais, nada menos de que isso, não é? Que Cristo e a igreja é uma comparação para que os maridos possam estar atentos a cuidarem muito bem de suas esposas e as esposas respeitarem seus maridos como a igreja respeita a Cristo. É apenas uma analogia, uma comparação, uma ênfase didática. E no caso aqui, né, por último que a gente falou sobre a questão da incoerência, né, de se dizer que o matrimônio, ao mesmo tempo que ele é consumado com o ato conjugal, por outro lado o Espírito Santo não está presente. Não, a natureza regular de um sacramento sempre pressupõe a presença do Espírito Santo. Então, por isso, Calvino justifica que o matrimônio não é um sacramento tal como são o batismo e a Eucaristia ou a ceia do Senhor. Então, não pode ser chamado de sacramento. É uma instituição, é um mandato de Deus, assim como os ofícios de sapateiro, barbeiro, arquiteto, né? E de agricultor. Ok? Então, desde já, agradeço aqui a participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido ouvinte. Deus abençoe.